Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para o 13º episódio da nossa série de programação orientada a objetos com a linguagem Java. Hoje nós vamos ver como é que faz overload de construtores. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, nos episódios anteriores nós vimos como fazer overload de métodos. Hoje nós vamos falar como é que nós podemos fazer overload de construtores também. Isso é muito legal, porque permite com que a gente possa ter diversas formas de criar os objetos, né? A gente já falou, né, de como criar construtores, né? Eu acho que foi lá no episódio número 9, se eu não me engano. Nós falamos que quando a gente cria um construtor, o construtor padrão ele deixa de existir, mas não falamos da possibilidade de termos vários, né? A gente falou como ter vários métodos que têm o mesmo nome, né, que a gente chama de overload, e agora vamos ver overload de construtores, ou seja, eu posso ter vários construtores para criar os meus objetos e eles têm lógicas diferentes. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Na verdade é muito simples. A gente já viu como é que faz para criar um construtor. É só você declarar um método com o mesmo nome da classe, sem tipo de retorno, e você define quais são os parâmetros. Nesse caso, você pode fazer, como eu fiz aqui, 3 implementações diferentes, 3 assinaturas, melhor dizendo, diferentes. Aí a assinatura, né, como o nome tem que ser igual, o que vai mudar, na verdade, é a quantidade de parâmetros, ou os tipos dos parâmetros, ou os dois, né? Para que eu possa, na hora de chamar o construtor, ele saiba qual deles é que ele vai invocar naquele momento, né? Então eu tenho essas três possibilidades. Nessa classe eu vou fazer essa classe lá no Visual Studio Code, para que vocês possam dar uma olhada como é que a gente cria. Então inicialmente eu vou criar uma classe normal chamada relógio. Vamos colocar aqui relógio. E eu disse lá que tinha 3 parâmetros, né? Essa classe a gente fez uma parte dela em um dos episódios anteriores aqui. Então vamos supor que os atributos são públicos. Então eu tenho aqui hora, por exemplo, tenho minuto e tenho segundo. Essa classe relógio eu vou guardar uma determinada hora do dia, né? Segundos, vou ter segundo. E aí essa classe eu já posso invocar essa classe. Vamos lembrar, né? Já posso invocar essa classe aqui, ó, relógio é igual a new de relógio. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Nesse caso, ele está reclamando aqui porque eu não salvei ainda. Esse caso aqui, eu estou criando um objeto do tipo relógio, sendo acessado por R, e eu posso aqui chegar e dizer assim, r.hora, mandar imprimir, por exemplo, né? O detalhe aqui que esse é o construtor. Quando a gente vai lá e cria o nosso construtor, que foi o que nós vimos aí num dos episódios anteriores, eu acho que foi o 9 mesmo, onde eu digo que eu vou passar aqui a hora, e nós falamos que para fazer distinção do atributo nós utilizamos o this. Então o this permite com que a gente consiga acessar um dos elementos, não vou nem falar atributo mais, um dos elementos da classe. Quando a gente passa a fazer isso aqui, o construtor padrão deixa de existir. Vou salvar e vamos olhar o app. O app já está aqui reclamando e ele está dizendo, olha, o construtor relógio sem parâmetro, que é esse que está sendo mostrado aqui, não está definido, porque ele deixa de existir, foi o que nós falamos. Então aqui eu poderia colocar, sei lá, 14, e ele definiria a hora do relógio para 14. Na hora que eu fosse imprimir, ele imprimiria esse 14. Eu vou rodar ele aqui só para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui embaixo a solução não, né? A resposta 14, ó, r.hora foi 14, que foi o que a gente viu.
Se a gente botar aqui minuto, né, é uma das coisas que eu não falei, pessoal, mas como eu disse, aos poucos a gente vai conseguindo visualizar algumas coisas dentro de outros episódios, inclusive, né. Vamos mandar imprimir minuto, ele tem que imprimir 0, né? Por quê? Porque essa variável minuto não foi inicializada, é o que nós temos aqui, né? Aquelas variáveis que não são inicializadas são atribuídas com 0 de cara. E aí por isso que quando a gente falou de construtores, a gente diz, olha, você consegue colocar valores nas variáveis, por exemplo, nos atributos da classe. Ok, bom, nós fizemos um construtor apenas, nós vamos criar os outros dois, né? Então, eu tenho relógio, int hora e int minuto. Então, nós estamos criando agora um outro construtor que está recebendo dois parâmetros. E aí, o primeiro parâmetro são as horas e o segundo parâmetro são os minutos. Então, eu vou atribuir do mesmo jeito que eu fiz no outro. E aqui eu vou atribuir o minuto. Então, do jeito que está aqui, eu já posso ter uma outra chamada, ou essa ou outra, vou fazer com outra, ok? Para não ficar parecendo que é tudo com a mesma, né? Vamos chamar R1, esse seria o R1. Eu posso chamar do jeito que está, ou posso dizer assim, ó, agora são 14h23. Então eu posso fazer essa outra chamada e mandar imprimir, por exemplo, agora o minuto. R1.minuto. E aí vocês vão ver que nesse momento ele vai imprimir 23. Vamos salvar e vamos mandar imprimir. Ele vai imprimir 23, que foi o valor que nós passamos aqui, ó, 23, tá vendo? Então ele imprimiu 0, que foi o de cima, e ele imprimiu agora 23. Então ele atribuiu tanto a hora quanto o minuto. E um terceiro construtor, eu posso ter quantos eu desejar, um terceiro construtor é o construtor que eu estava passando os 3 parâmetros. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Copiar e colar é sem, ó, foi bom até copiar e colar, porque ele vai dizer o seguinte, ó, duplicate method. Então está dizendo, olha, eu tenho métodos que estão duplicados, porque ele não consegue diferenciar esse desse aqui. Então eu tenho que vir aqui e botar int segundo. Na verdade eu não tenho que botar int segundo, né? Eu tenho que fazer com que ele seja diferente. Esse aqui, por exemplo, poderia virar um string. E aí o construtor ele passaria a ficar correto, né? Na verdade o construtor não. Java não reclamaria mais porque para ele não seria duplicado. Bom, nesse caso eu queria mostrar uma pequena diferença, que é o seguinte, você consegue chamar outros construtores. Eu posso chamar, por exemplo, esse construtor que veio hora e minuto e segundo, eu posso chamar esse construtor ou esse construtor. Como é que eu faço para fazer isso? Eu coloco this, veja até que ele coloca aqui para mim, ou esse ou esse. Então eu posso, se eu colocar esse primeiro, ele vai chamar esse daqui. Se eu colocar esse segundo, ele vai chamar esse daqui. Então eu quero esse. Então eu estou dizendo que agora eu vou chamar esse construtor aqui. E eu quero fazer mais lógica. Não faria sentido ele fazer só isso. Fazer só isso eu não precisaria ter os dois, né? Então eu teria aqui this.segundo recebendo o segundo. Que seria, digamos, a complementação da lógica que a gente estaria fazendo. Bom, então eu tenho esse construtor que chama esse, né? Esse até poderia chamar esse se eu desejasse também, né? Mas na verdade eu coloquei aqui só para fazer essa diferenciação entre os três. Só para que vocês possam ver, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um system out aqui, só para a gente construtor com 2 parâmetros. Na verdade, assim, eu nem gosto de fazer muito isso, porque parece que eu não sei usar o debug, né? Mas só para a gente fazer isso aqui de forma rápida. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse e a quantidade de segundos, 10. Então, nesse caso aqui,
esse caso ele não vai imprimir aqui, né, porque ele não passou, mas esse daqui ele tem que passar obrigatoriamente por aqui. Vamos ver? Vou botar para rodar. Então, ele imprimiu 0, que seria esse, né? Esse daqui. Depois ele imprimiu construtor com 2 parâmetros e imprimiu 23. E veja que eu não chamei o segundo, eu chamei o terceiro construtor. Só que o terceiro construtor chama um segundo construtor e por isso ele passou lá pelo segundo e fez essa impressão. Ok? Então vimos aí esse exemplo lá no Visual Studio. E aí era isso que eu queria mostrar em destaque lá, né? Que esse elemento aqui ele chama o construtor, né? E aí é uma pequena explicação, né? Que também eu já falei lá quando a gente mostrou, né? A gente já tinha falado do this, que é para acessar os atributos, mas na verdade esse this ele serve para chamar elementos da própria classe e nesse caso mais específico ainda para chamar um outro construtor. É isso então, pessoal. Veja que é um episódio curto, mas é um episódio muito importante para que você possa saber como criar overload de construtores. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida que você queira tirar comigo, é só você mandar aqui no vídeo para que eu possa responder assim que puder. Se você é assinante do nosso canal, se você está aqui inscrito no nosso canal, muito obrigado por acompanhar. E se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa manter aí nosso canal sempre em evidência. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço e até mais.